Fala pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha, vamos dar continuidade então à nossa disciplina de atletismo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre corridas de aventura e natureza. Lembrando que na semana passada nós vimos sobre as assessorias esportivas e antes disso nós adentramos nesse universo da corrida de rua, o mercado da corrida em si e todas as possibilidades que nós temos dentro desse mercado e aproveitando ele a nosso favor, né? E pensando em como a gente pode trabalhar e investir nessa área, que é uma área super interessante. Lembrando que isso é um começo de conversa, nós teremos vários momentos discutindo sobre isso, sobre assessoria de corrida, inclusive é algo que não encerrou semana passada, pelo contrário, nós vamos falar muito sobre isso hoje também. E a ideia é que a gente reflita um pouco sobre isso. E sobre isso, nossa aula hoje tem dois grandes objetivos. Primeiro, que a gente conheça é, as mais diferentes variações das corridas tradicionais, ou seja, a gente vai sair um pouquinho do conceito de corrida de rua e vamos entrar em todas as outras possibilidades de corridas que existem. Né? E, como segundo grande objetivo, é entender as possibilidades de mercado e investimento nas corridas que envolvam a natureza. Inclusive, no final dessa aula, tem uma entrevista simples, rápida, que eu fiz junto a um amigo nosso aí que trabalha com essas possibilidades dentro da empresa dele. Inclusive, é uma pessoa que vai estar conversando com a gente sobre isso. Inclusive, ele já gravou um vídeo para o pessoal do terceiro ano e eu vou trazer para vocês escutarem o que ele fala sobre a corrida de aventura e a corrida de natureza. Mas eu começo minha aula fazendo uma propaganda e não tenho nenhum tipo de ganho com isso, vocês sabem disso. Que eu acho que esse talvez seja um dos melhores exemplos atuais de como dá para nós ganharmos dinheiro, como podemos investir e ter lucro com corridas que fogem do padrão da corrida de rua, maratonas e tal, que é a Braves, né, que é aqui na região metropolitana de Curitiba, a qual eu até me inscrevi esse ano, mas devido ao momento que estamos vivendo a corrida foi adiada. Vamos ver se eu vou fazer de fato esse ano ou não. Mas tá pago, tá inscrito, tô inscrito lá. Que ele pega todas as possibilidades que a corrida tem em contato com a natureza, água, lama, aéreo, enfim, as infinitas possibilidades disso fugindo do convencional, e a cada ano que passa, essa corrida ganha cada vez mais adeptos, pessoas que às vezes treinam inclusive para competir na Braves. Interessante, né? Então não vou mais me. Nós já conversamos isso em outros anos, mas eu gosto de trazer como talvez um dos melhores exemplos, tá bom? Entrando agora sim nas corridas específicas, vamos falar primeiro da corrida de orientação. Eu acredito que muitos de vocês não a conheçam. Na verdade, um dos nomes dela não é nem corrida de orientação, é só orientação, tá? É um esporte, como está no primeiro slide. Então é um esporte que ele é praticado, é um esporte que o praticante tem que passar por pontos de controle marcados em um determinado terreno no menor tempo possível, com o auxílio de um mapa e de uma bússola. É claro que esse é o tipo de atividade, de corrida, que é praticada no meio natural. Mas nós iremos fazer isso na faculdade. Ano passado funcionou muito bem, nós trouxemos um professor especialista nisso e ele nos apresentou a modalidade, foi muito legal, muito bacana. E a ideia, e no final do ano, um grupo de alunos também organizou uma corrida de orientação. Foram duas experiências bem bacanas, bem proveitosas, e a ideia é que assim que nós passarmos por esse momento, a gente retorne e que a gente possa vivenciar todas essas atividades, tá ok? Então, na verdade, é uma corrida que existe confederações, federação, realmente é um esporte muito organizado que está crescendo cada vez mais, tá? A Confederação Brasileira de Orientação, ela tem sede lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. É uma instituição nacional de administração do esporte, então ela comanda todo o esporte e tem várias federações estaduais espalhadas pelo Brasil. Basicamente, a orientação pode ser dividida em quatro modalidades: o pedestre, o mountain bike, a precisão e o esqui, que é praticado em países onde há neve, né? Então, obviamente, no Brasil nós não temos o esqui. Nesse slide fica bem legal aqui. Então, o objetivo é esse, né, pessoal? Então, o pessoal recebe um mapa antes de começar. Então, vamos lá. O mapa de orientação é um mapa topográfico detalhado. O que é um mapa topográfico? Onde aparece as demarcações geográficas do local. Então, onde é traçado o percurso que o atleta tem que percorrer e são locados precisamente todos os detalhes de vegetação, relevo, hidrografia, rochas e construção feitas pelo homem. O percurso geralmente é constituído de um triângulo de partida, ponto de controle e chegada. Entre esses pontos, que são locados precisamente no terreno, e equivalentemente no mapa, estão as pernadas do percurso nas quais
o competidor deverá orientar-se. Basicamente, quanto regra, eles têm que passar por todos os pontos de controle, não pode esquecer de nenhum, e tem que ser na sequência estabelecida, senão era simplesmente achar os pontos, né? Marcar corretamente o cartão de controle e preservar a natureza. Então, esse último item é importante a gente trabalhar porque boa parte das ações voltadas à natureza tem a questão de preservar o ambiente onde você está localizado. Eu acho que isso é uma das essências, inclusive, dos esportes de natureza no geral, esportes de aventura que falaremos num outro momento, numa outra disciplina. Então, na verdade, os atletas passam por esse ponto de controle e eles têm esses registros, né? É uma espécie de um chip que eles encostam no ponto de controle para dizer que eles de fato passaram por aquele local. Tá? É bem interessante porque é assim que funciona para saber se eles estão na sequência certa, fica registrado o tempo, momento que ele passou, a sequência está correta ou não, e funciona muito bem, muito legal. É um esporte que vem se modernizando a cada dia que passa e nós iremos com certeza vivenciar na prática, ok? Dando sequência, aqui é apenas um slide, falar um pouquinho do cross country, que consiste em uma corrida ao ar livre em terreno acidentado com vários obstáculos naturais, tais como subida com diferentes inclinações, descida, tronco de árvore, pequenos riachos. Mas a essência, né, pessoal, do cross country é que os atletas correm em meio à natureza, tendo o privilégio de estar em contato direto com a fauna e a flora da região. As provas variam algumas quilometragens, 12K, 8K para provas adulto mais longas, tem provas mais curtas para adulto, de 4K para feminino e 4km também para masculino. E tem a juvenil, que daí são provas únicas e longas, de 8km para o juvenil e 6km para o feminino. São provas que então envolvem as pessoas correndo na natureza, mas a questão aqui do cross country é que, como vocês podem assistir depois em alguns vídeos do YouTube, não tem grande diferença de altitude, ou seja, as altimetrias, né, a diferença de altitude, não são tão adversas. Então e também não são tão grandes os obstáculos assim. Mas é uma prova bem interessante e vale a pena a gente conhecer e quem sabe um dia até praticar. Dando sequência, existem as corridas de aventura, mais especificamente, né, a corrida de aventura, que ela tem uma origem ligada lá estão ligadas à corrida multiesportiva, ou seja, que envolve mais de uma coisa. Eu sei que aqui a corrida de aventura não é essencialmente apenas o ato de correr, porque pode envolver inclusive a bicicleta e alguma situação envolvendo rios, lagos e cachoeiras, que são as canoas, os barcos, enfim, mas é porque ele tem como essência também o ato de correr e isso é importante. Então aqui algumas imagens que podem ilustrar um pouquinho do que a gente está falando. É realmente um contato muito grande com a natureza. O esporte de aventura não é apenas um modismo, como muitos pensam, e sim uma tendência. Com o passar dos anos, as pessoas começaram a ter maior consciência ecológica, do mesmo modo que começaram a buscar maior qualidade de vida. Guardem esse pedaço, essa frase, pessoal, porque esse aqui é talvez o grande chamariz para quando vocês forem investir ou estudar pessoas que trabalhem com isso. Hoje em dia as pessoas estão cansadas de ficar em casa, então elas buscam esse contato com a natureza, uma melhor qualidade de vida, fuga da rotina e as corridas na natureza oferecem muito disso. Né? Então aqui, e geralmente não são praticadas de forma individual, né? Geralmente de formas de grupo, então isso ainda tem a questão de estar em contato com a natureza, com pessoas que você gosta do seu dia a dia, da sua rotina. Né? Em geral, são realizadas em ambiente natural e tem como característica uma logística complexa, tanto na organização dos eventos, como na formação e preparação de equipes e atletas. Talvez seja um dos pontos negativos, né? Porque você não consegue... Claro que organizar uma corrida de rua também não é simples, mas organizar uma corrida na natureza é mais complexo ainda, porque você tem pouca ou nenhuma tecnologia a favor, você tem pouco ou nenhuma facilidade para montar aquilo, o local nem sempre é preparado para isso. Diferente de uma rua, né, onde as coisas são mais simples, simples no sentido que você, claro, você tem que fechar a rua, entrar em contato com autoridades, mas ainda assim é mais fácil do que entrar em contato com a natureza. E não há um formato obrigatório de competição, mas o mais utilizado é com equipes de 2 a 4 atletas que precisam percorrer um trajeto marcado em mapas e cartas topográficas que são fornecidas pela organização do evento. Reparem que boa parte das competições com a natureza tem essa questão de seguir um percurso pré-definido, com mapas, com bússolas, funciona bem. As mais comuns são o trekking, o mountain bike, a canoagem e atividades verticais.
o trekking é o ato de correr em trilhas. Inclusive nós vamos ver um pouco sobre o trail, né, que é a corrida em trilhas, o mountain bike, nem falar, que são com bicicleta, canoagem, tudo que envolve água e atividades verticais. É o fato de você ter que subir ou descer grandes altimetrias, montanhas, morros, enfim. Então, aqui algum exemplo na natureza, né? Ainda que aqui no Brasil, pessoal, existam poucas corridas com mais de 4 dias de duração, as principais são a Expedição Mata Atlântica, a EcoMotion Pro. Toda corrida de aventura deve ter modalidades disputadas em equipes, compondo uma prova que é um misto de expedição e de teste de sobrevivência. Então, deve-se ter essa questão toda. E aqui, talvez um dos slides mais importantes, o mercado das corridas de aventura foi aberto e, como todo o mercado, surgiram provas para todas as demandas, todos os tipos de atletas e expectativas. As provas expedicionárias de 7 dias perderam espaço para provas com 1, 2, 3 dias, mais aceitas dentro da realidade da maioria dos atletas brasileiros. Vamos pensar, a maioria de vocês tem os seus compromissos pessoais, profissionais. E vocês gostam e querem praticar a modalidade, mas não no sentido de ser profissional, e sim porque gostam e quer competir. Imagina vocês ficarem 7 dias fora competindo. Além de ser um desgaste físico muito grande, quem tem hoje 7 dias disponível na semana para sair correr? Então, competições que duram sexta, sábado, domingo, que duram finais de semana, ou dura até um dia, são provas que tiveram mais aceite. Então, as grandes empresas perceberam que ao reduzir o número de dias de competição, conseguiriam um público maior. Não que ela não pode organizar essas competições de 7 dias, mas para profissionais, pessoas que se dedicam e vivem disso. Ao contrário disso, nós que não vivemos disso, podemos participar. Eu posso tranquilamente pegar um final de semana e competir. Agora, 7 dias, vocês sabem que ficaria complicado para todos vocês, né? Então, aqui é importante nós entendermos o mercado e o público ao qual nós estamos lidando para que os nossos empreendimentos continuem avançando. Corrida em trilha ou trail é a mesma lógica que outras corridas, só que na trilha, simples assim. Então é uma corrida que é feita a pé, aberta a todos, em um ambiente natural por caminhos, trilhas, montanhas, florestas, planícies e até locais cobertos por gelo e neve. A diferença aqui, pessoal, é que geralmente... outra coisa, né? Então o mínimo possível de vias calçadas pavimentadas. Se essas existirem, não deve ser 20% da distância total do percurso. Então não deve-se ter calçadas ou vias pavimentadas durante a corrida de trilha. Algumas a gente pode até parecer que está próximo ao que a gente já conhece, né, de outras corridas, montanha, trilha. Quando a corrida de trilha, na verdade, o foco não é necessariamente subir um grande morro, uma grande montanha. A trilha pode subir, descer, pode ser reta, né, diferente da corrida de montanha, nós vamos ver mais para frente, tá bom? Aqui é importante, já existem assessorias esportivas especializadas no treinamento do trail running no país. O número de adeptos ao esporte cresce diariamente, bem como a quantidade de provas espalhadas pelos 4 cantos do Brasil. Recentemente, a Confederação Brasileira de Atletismo reconheceu o trail como modalidade, olha que importante, né? Sendo dividido no país em corrida em trilhas e corrida em montanhas. Isso é importantíssimo. Então, hoje a CEBAT reconhece a corrida de montanha e corrida em trilha como modalidades dentro do atletismo. Então, isso traz várias possibilidades, inclusive de investimento, de política pública, de Bolsa Atleta, o que traz uma maior procura por parte de praticantes, seja profissionais ou seja amadores que gostam de se divertir, gostam de fazer esse tipo de corrida. Então entendam que as assessorias hoje estão trazendo como diferencial justamente a possibilidade de correr na montanha. Na aula passada nós vimos que algumas assessorias estão se especializando nesse sentido, justamente para ter um diferencial perante outras assessorias, para trazer um público maior aos seus empreendimentos. Existem vários tipos, né? Então, tem a de autossuficiência, basicamente ela se divide em duas, a de autossuficiência e a de semissuficiência. A de autossuficiência, meus amigos, é porradeira, né? É você realmente passar esses dias sem nenhum ou mínimo de ajuda possível. Então você vai levar o pouco que você tem de alimento e você vai se virar na natureza. E o de semissuficiência, você vai ter alguns pontos específicos ao redor da competição que vai te dar um suporte de água, de alimento, técnico, de médico, enfim, que o autossuficiente não tem, ok? Nós temos algumas classificações, só para a gente entender que as provas de trail geralmente são até 42, a Ultra Trail médio de 42 a 69, a Ultra Trail longo de 70 a 99 e a Ultra Trail super longo
mais de 100 quilômetros correndo dentro de uma trilha. Realmente é algo absurdo, por isso que a prova pode durar mais do que um dia. Deve, né, na verdade, durar até mais do que um dia. E aqui uma curiosidade que é importante a gente discutir é principais diferenças entre corrida de rua e trail. Né? Aqui é interessante a gente fazer essa reflexão, principalmente esses três elementos nos ajudam muito. Primeiro, uma das principais diferenças, corrida de rua e trail, que são de autossuficiência. Numa corrida de rua, você tem vários pontos de contato, geralmente são provas curtas, mesmo as maratonas de 42 quilômetros, você está sempre protegido, se você quiser desistir, você desiste, ali você sente, você para. Agora, no trail não, no trail você vai para o meio do nada, né? Então você muitas vezes não vai ter auxílio nenhum, a não ser o que você levou e a tua experiência. Por isso que, inclusive, isso é um detalhe importante para quem está querendo começar a investir ou até mesmo correr corridas de trilha. A quilometragem perde a relevância. Em que sentido que a quilometragem perde a relevância? Não é que ela perde bem a relevância, mas quando você corre 10 quilômetros, 1 quilômetro, 5 quilômetros numa corrida de rua, aquilo é muito. Você consegue seguir um ritmo, mesmo que tenha algumas subidas ou descidas, você consegue manter. Agora, quando você está falando de trilha, você tem que desviar de tanta coisa. Você tem galhos, você tem árvores, você tem troncos, você tem poça de lama, você tem, enfim, uma infinidade de situações que a quilometragem ela é importante, você tem que cumprir, mas ela não se dá da mesma forma que na corrida de rua. E por fim a logística, né, pessoal? Correr na rua é muito mais simples, muito mais fácil. Você sair da sua casa agora e sair correr. Agora, para correr no meio da floresta, em trilha, você tem que se preparar, você tem que ir para um lugar específico, você tem que, no mínimo, conhecer aquela região. O ideal é não que vá sozinho, sempre competir com outras pessoas. A questão de treinamento é diferente. Né? Mas como é que você vai treinar em casa, né, na sua rua, e depois vai competir na trilha? É diferente, é outra situação. Então, a logística para organizar e para competir são duas logísticas bem diferentes. Então, para alguns, corrida de rua é marcada pela preocupação com o desempenho individual. Na montanha, o relógio não é encarado com apreensão. Terminar a prova e não se machucar, para muitos, já apresenta uma grande vitória. Né? Então, nós temos algumas situações bem interessantes, em questão de investimento, tal. Algumas dicas importantes e interessantes, que eu não vou me atentar a todas elas, mas a questão de se você tem interesse em competir, realmente os treinos têm que ser no declive e aclive, né, nas altimetrias, não adianta só correr em rua. Tem que treinar especificamente nessas situações, em locais diferentes, não adianta correr na rua só, na esteira. Que mais que é importante? Eu acredito que isso seja o fundamental nesse momento, né, mas as dicas aqui fica registrado para vocês darem uma olhadinha depois. Nós temos também as corridas de montanha, né? A corrida de montanha então, é uma modalidade de atletismo e esse esporte pode se desenvolver em alta, média ou baixa montanha. Então, como a gente falou em relação à corrida de trilha, né? A corrida de montanha também é uma prova dentro do atletismo. E os atletas que participam das competições não só têm que ser rápidos, mas demonstraram uma enorme capacidade de resistência. As distâncias oficiais para se considerar uma corrida de montanha são de 12 para masculino, 12 km para o masculino adulto, 8 para o feminino adulto, masculino juvenil, e 4 para o feminino juvenil. E esses percursos sempre são em trilhas e estradas, não pavimentadas, barranco, enfim. A rota de corrida não deve ser de 30% da faixa setável para veículos, ou seja, se 100% do espaço algum carro puder passar, daí não é possível, não é considerado uma corrida de montanha. E a diferença desse corrida de montanha que a gente trouxe para corrida de trilha é que, de fato, a corrida de montanha ela tem uma perspectiva sempre de estar num morro subindo, sempre subindo. Essa é a essência da corrida de montanha. Tem algumas características, que é velocidade, distância e tempo de altimetria da prova, as temperaturas de terreno, o tênis específico, mochila específica, suprimento, agasalho, e além da sinalização, autossuficiência e hidratação, que são fundamentais. Qual a diferença, então, entre corrida de trilha e corrida de montanha? É aquilo que eu falei para vocês, né? E corrida de aventura. Cada uma tem uma essência, cada uma tem uma importância. A corrida de trilha, geralmente, elas são provas off-roads que possuem piso irregular e pequena variação de elevação positiva e negativa, ao contrário da montanha, que essa sim é disputada em montanhas e aí tem sim uma grande variedade de terreno, tem uma grande variedade de altimetria. Isso é importantíssimo. E por fim, a corrida de aventura, não apenas a corrida, mas sim um conjunto de esportes, como mountain bike, o trekking, canoagem. Então essa é a diferença básica entre as três. A trilha é em espaço na natureza, obviamente, mas não necessariamente tem grandes diferenças de altura, altimetria. A corrida de montanha sim, é subir a montanha. E a corrida de aventura ela engloba outros elementos além do simples ato de correr. Simples também não, né? Do ato de correr. E aqui, como eu falei para vocês, o Jean, que é dono da Challenge aqui em Campo Largo,
e ele participa e organiza hoje algumas corridas de aventura, principalmente a corrida de trail, trekking, e tem ajudado muito ele a desenvolver um público muito fiel nas atividades dele. Então são pessoas que, além de treinar na academia, vão participar desses eventos. Ele vai falar com você no momento específico, mas é muito importante o que ele fala, que assim, é, o lugar é bonito, o lugar é legal, mas é muito trabalhoso para organizar, não é nada fácil, mas é porque você vai perder seu final de semana para organizar, para competir, tudo, mas é o diferencial da academia dele que tem feito com que muitas pessoas participem junto com ele, tá bom? Eu sei que é bastante coisa, é um conteúdo bem extenso, nós vamos ter outros momentos para discutir com mais calma sobre isso, mas eu gostaria de gravar essa aula para ficar registrado. E é isso, nos vemos na nossa próxima aula, um grande abraço a todos e até mais.